a atuação do Núcleo de Telesaúde da UFPE na pandemia da Covid-19. É o tema da nossa live de hoje. Eu sou Vitória Galvão e vou conversar com a coordenadora do NUTES, a professora Magdala Novaes. Ela vai falar como está sendo realizado o atendimento virtual por meio da Central de Telemonitoramento Clínico para enfrentamento do coronavírus. Professora, eu pediria que você começasse se apresentando. Bom, eu sou originalmente, né, da ciência da computação, formada aí na UFPE, no Centro de Informática, mas atualmente eu sou professora, né, titular do curso de Medicina, do Centro de Ciências Médicas da UFPE, e coordeno desde a fundação o Núcleo de Telesaúde. E eu fiz o meu doutorado na França, na área de bioinformática, mas já venho atuando com informática biomédica, já tem aí um pouquinho aí de uns quase 25 anos, né, atuando nessa área. Você que é fundadora do NUTES, conte um pouco para a gente da história do Núcleo de Telesaúde. O Núcleo, ele surgiu a partir de um projeto, na época, financiado pelo Ministério da Saúde, em 2001. Então, já tem um tempinho mesmo. E, na ocasião, a gente já tinha entendido a importância da telemedicina. Então, esse projeto foi um projeto que a ideia era usar a telemedicina para diminuir os encaminhamentos de pacientes da rede de atenção primária para a rede de alta complexidade, principalmente no caso aí do nosso Hospital das Clínicas, né? Então, o NUTES foi criado a partir dessa ideia, da ideia de se constituir uma rede de unidades de telesaúde ou de telemedicina, né? Muita gente usa isso como sinônimo, mas a telemedicina é uma das práticas da telesaúde, né? São todos os profissionais de saúde que fazem práticas à distância, e a telemedicina mais voltada para os processos da área médica e para os profissionais médicos. Mas a gente já tinha entendido, né, desde o início, a importância de usar a telesaúde para qualificar os encaminhamentos do paciente que era atendido na rede de atenção primária, para que quando ele chegasse na rede de média e alta complexidade, ele chegasse com um caso mais qualificado. Então, foi um projeto que foi submetido ao Ministério, envolveu 4 municípios na época da região metropolitana, Jaboatão, quer dizer, na realidade, Recife, Cabo, Camaragibe e Igaraçu, num primeiro momento, e foi aí que surgiu a ideia de se criar unidades de telesaúde nesses municípios, sendo a unidade gestora dessa rede o núcleo que foi instituído dentro do Hospital das Clínicas. Então, desde 2003, a gente começou a funcionar, a gente começou a utilizar a telesaúde para fazer essas qualificações, principalmente na parte de educação à distância. A gente trabalhava muito com teleeducação e essas discussões eram sempre feitas entre a equipe de saúde da família lá no município e um conjunto de especialistas que nós chamamos de teleconsultores, que na sua grande maioria da própria Universidade Federal de Pernambuco, né, muitos deles do próprio Hospital das Clínicas, e a gente fazia essas discussões utilizando videoconferência. Então, desde o início, o NUTES já vem atuando no sentido de, vamos dizer assim, melhorar esse encaminhamento do paciente na rede de saúde, utilizando essas tecnologias. Como é que atendia no início? É bom até historiar, eu também está por internet. Na realidade, no início, o foco era a relação entre profissionais. Então, a gente trabalhava muito o que a gente chamava da teleconsultoria ou a teleinterconsulta. Então, era um profissional discutindo com outros profissionais. Então, era uma relação interprofissional, onde o paciente, ele não era um ator dentro do processo, mas ele era indiretamente beneficiado, porque a gente tentava, através dessas discussões, melhorar a qualidade da conduta, né, que era definida pelas equipes na atenção primária. A gente procurava agilizar os diagnósticos para que o diagnóstico fosse feito de uma maneira mais rápida, porque não precisaria encaminhar imediatamente o paciente para a rede especializada, que a gente sabe que até hoje é muito estrangulada. Essa foi uma estratégia muito importante, que continua e que, na realidade, foi o que norteou o trabalho da gente esses anos todos, até o ano passado. Então, só a partir desse ano é que a gente começou, de certa forma, a atender diretamente o paciente, né? Até então, a gente atendia indiretamente. Começou a atender a população diretamente com a pandemia do coronavírus? Exatamente. Infelizmente, né, a pandemia, ela trouxe uma série de outros problemas colaterais, né?
principalmente com relação à dificuldade de acesso das pessoas aos serviços de saúde. Em março, o Ministério da Saúde entendeu essa urgência, houve uma discussão com o Conselho Federal de Medicina, e foi a partir daí que foi autorizado a gente fazer a famosa teleconsulta, ou a teleorientação, que aí sim é a relação profissional-paciente, médico-paciente, enfermeiro-paciente. Como é que foi a recepção? As pessoas confiam, elas acham que é a mesma coisa ser atendida à distância? O que a gente tem percebido é que as pessoas estão se sentindo cada vez mais confortáveis. Eu acho que tem uma questão muito importante, que é a questão do acesso. Claro que o atendimento virtual, ele tem suas limitações, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, o exame físico, ele não é possível nesse momento. Mas isso não inviabiliza boa parte dos atendimentos. Muitos dos atendimentos, né, médicos, é muito para tirar informações, dúvidas, continuidade do tratamento, dar uma orientação adequada de um cuidado domiciliar. Boa parte da população que é acometida pela Covid-19, ela pode e deve ser cuidada em casa. Isso faz com que a utilização da telemedicina seja extremamente importante, porque é a forma de a gente chegar até o paciente, ele estando na sua casa, ele estando onde quer que ele esteja, na realidade, né? Mas assim, ele estando dentro de casa, ele vai ter acesso a um profissional de saúde que vai poder estar orientando ele, monitorando ele. Se esse paciente agravar, então esse profissional vai poder ter condição de dar um encaminhamento mais adequado, de saber o momento de encaminhar esse paciente para um atendimento presencial, um atendimento físico em alguma unidade de saúde. Então, a gente colocou o serviço no ar, começou oficialmente dia 27 de março, então a gente está com mais ou menos 2 meses de operação. O professor José Tadeu Pinheiro, que é do CCS, ele coloca aqui: os profissionais estão receptivos a esta forma de consulta. Sempre existiu um receio muito grande das pessoas, das limitações da tecnologia. Mas o que a gente percebeu? Que a gente migrou obrigatoriamente para um mundo virtual. E a gente não está falando só da saúde. Então, nós estamos conversando com as pessoas por videoconferência, nós estamos fazendo pedidos, compras online, a gente está fazendo uma série. Então, as pessoas começaram a se sentir mais confortáveis e, de certa forma, os profissionais de saúde, mesmo aqueles que não tiveram a oportunidade de receber uma formação, uma capacitação formal nessas tecnologias, eles começaram a perceber que era possível, sim. Os recursos estão aí, a gente tem vários sistemas hoje, várias ferramentas, então a gente tem que ter muito cuidado na hora da gente utilizar a ferramenta mais adequada, porque a relação médico-paciente, ela tem que preservar esse sigilo, esse respeito mútuo, esse cuidado, a preservação da imagem, dos dados sigilosos. Então, por isso a importância de se utilizar uma plataforma, uma ferramenta que dê essa tranquilidade para todos. Luciana Souza Leão, ela perguntou há pouco como é o atendimento. Eu sei que a pessoa tem que entrar no site do NUDES, nudes.fpe.br, como vocês já criaram uma área. Então é nudes. Isso, nudes.fpe.br/coronavírus. A gente entendeu que não bastava apenas atender as pessoas, a população. A gente também deveria dar algum tipo de suporte aos próprios profissionais de saúde. Então, a gente criou o site, que a gente chama de plataforma, e lá você tem dois canais. Um canal para a população, quando você entra lá, você vai ver população, e tem um outro canal lá, profissionais e estudantes, porque a gente não pode nunca dissociar a assistência médica, assistência em saúde, da educação em serviço. Então, o aprendizado, ele está acontecendo o tempo inteiro. No caso dos profissionais, eles vão entrar numa área de aprendizado, com informações, com artigos mais recentes e a possibilidade de colaborar entre si. No caso da população, ela vai poder escolher também outras 2 opções. Ela vai poder dizer, quero falar agora. Ou seja, eu vou entrar agora em contato direto com um profissional de saúde. Então, aí ele vai lá e entra pelo chat. Então, a gente tem um conjunto de profissionais que estão atendendo via chat. E tem também a possibilidade dele agendar uma teleconsulta. E aí sim, ele vai agendar um atendimento por vídeo chamada, né? Por videoconferência, como a gente está fazendo aqui. Só que quando ele fizer isso, ele vai escolher um horário na agenda, ele vai se programar, né, para aquele horário. E lá, nesse atendimento, além da chamada por vídeo, a gente tem um sistema de prontuário eletrônico integrado. E isso é muito importante para a teleconsulta. A gente utiliza os protocolos, as orientações como um norte, uma diretriz,
mas o profissional que está atendendo, ele tem a total autonomia de, conhecendo aquele paciente, conversando com aquele paciente, identificando sinais e sintomas daquele paciente, definir a melhor conduta para aquele paciente. Então, vamos supor que o paciente entra lá e até rapidamente está no chat, aí o profissional identifica que aquela situação é preocupante. O que é que ele faz? A gente tem várias possibilidades, né? Mas a primeira possibilidade é encaminhar esse paciente para fazer uma teleconsulta com o médico, né? Porque aí o médico vai poder, vendo o paciente, conversando com ele, ter melhores condições de avaliar a gravidade daquele caso. Em algumas situações, quando se percebe que a situação é grave, então a gente já orienta o paciente a buscar a unidade de saúde mais próxima, né, da sua residência, que tem atendimento. E professor José Tadeu, ele diz aqui, quando o paciente é diagnosticado com a Covid-19, ele já vai referenciado para uma unidade de saúde? A gente encaminha informações daquele paciente, mas o sistema, isso aí é uma das grandes falhas ainda, e aí não é só aqui em Pernambuco, é praticamente no Brasil todo, o sistema de regulação, ele não funciona ainda de uma maneira integrada entre todos os entes que participam da rede. Então, com qualquer atendimento, o paciente recebe um referenciamento. E esse referenciamento precisa ser registrado, principalmente se for internação, se ele chegar, vamos dizer assim, a precisar de internação, pela Central de Regulação do Estado. Então, a partir daí, a gente não tem mais como agir. O próprio serviço de saúde, né, estadual é quem vai absorver e fazer o encaminhamento. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesses procedimentos, mas o que a gente tenta fazer é dar o maior suporte possível àquela pessoa. Né? Que informações levar, como interagir, se precisar interagir, os profissionais. E se precisar passar um remédio numa teleconsulta dessa, o que é que acontece? Sem problema nenhum. Hoje também está disponível na plataforma a prescrição digital. Como eu comentei, a teleconsulta tem um sistema de prontuário integrado. Esse sistema de prontuário eletrônico, ele tem toda a documentação que o médico possa vir a precisar. Atestado, solicitação de exames, receitas, orientações dietéticas. Então, o médico vai poder atender da mesma maneira. Qual é a única limitação que se tem, e aí também por uma questão de regulamentação federal, que é a prescrição de medicamentos que utilizam aquela famosa folhinha azul, né? São os controlados, que ainda não pode ser feito digital, mas o que se faz? A gente dá orientação e ele é encaminhado para que um serviço emita aquela receita, ou, caso contrário, ele vai fazer uma prescrição normal em papel, vai imprimir e o paciente vai buscar essa impressão em algum local. Toda a questão da medicação tem que ser sob orientação do profissional de saúde. Isso é muito importante, evitar a automedicação. E sempre que tiver dúvidas, entra lá em contato, agenda uma teleconsulta se for necessário e tira essa dúvida. Então, o médico ele vai poder dar a melhor orientação. Você pode aproveitar e falar um pouco dessa equipe. Quais são os profissionais que compõem a equipe de atendimento? Certo. Os enfermeiros, eles são fundamentais em qualquer serviço de saúde. E na telesaúde não seria diferente. São, assim, pessoas excepcionais, têm feito um trabalho fantástico e elas têm essa capacidade, por elas lidarem muito com documentação, né, de paciente, então elas têm uma atuação muito forte na telesaúde, elas estão fazendo atendimento, estão fazendo teleorientação e estão dando também todo o suporte, no caso aí de encaminhamento de paciente. Então, nós temos enfermeiros, nós temos médicos de diversas especialidades, nós temos psicólogos, nós temos nutricionistas, tem vários profissionais de saúde atuando, mas a gente também tem um volume de demanda muito grande. Então, muitas vezes as pessoas entram no chat e tem que aguardar um pouco para poder ser atendido. A gente está fazendo alguns levantamentos, eu não tenho esse percentual ainda, mas a gente está conseguindo dar conta dos atendimentos até agora, porque a gente está fazendo isso crescendo gradativamente. O nosso núcleo, ele está fazendo essa ação, mas nós temos aí também vários outros serviços, né, na rede, no Brasil como um todo, ofertando serviços de telesaúde. A gente destaca, por exemplo, o próprio número 136 do Ministério da Saúde, que tem um chat, que tem um chatbot, que é um sistema inteligente para ver os sintomas, que também é um dos canais que a população pode utilizar.
né? Então, a ideia é que a gente some esses canais de atendimento e as pessoas sejam atendidas da melhor maneira possível. Aqui em Recife também tem o Atende em Casa, né? Existem várias ferramentas que estão sendo disponibilizadas nesse momento de pandemia para a população. A gente já falou bastante sobre o atendimento do NUTES em relação aos casos de Covid-19, e a gente poderia falar agora, Magdala, sobre os outros atendimentos. Eu tenho aqui que psiquiatria e psicologia, inclusive, são atendimentos abertos a toda a população. O que aconteceu? Logo que iniciamos o serviço da teleorientação, foi se percebendo a necessidade de se ter um atendimento na área de saúde mental. Acho que todos os transtornos que a pandemia está causando na vida das pessoas, o medo, efetivamente, da doença, né, a forma como ela está sendo colocada para a população, tem gerado aí um nível de estresse muito elevado. E foi por isso que a gente procurou apoio no serviço de psiquiatria e nós fomos atendidos. Dr. Leonardo Machado gentilmente se prontificou a organizar uma agenda de atendimento público, uma agenda aberta, para que a gente pudesse fazer os encaminhamentos de teleconsulta para a psiquiatria. E essa equipe hoje ela é constituída, desculpem, por psiquiatras e por psicólogos. A gente já tem em torno, só para vocês terem uma ideia, do atendimento de teleconsulta, já 35% é só da área de saúde mental. E hoje a gente tem, inclusive, uma agenda de acolhimento psicológico. Então, tem um atendimento do psiquiatra, tem um atendimento do psicólogo e tem também uma agenda de acolhimento psicológico, que a gente realmente está precisando fazer um monitoramento de algumas dessas pessoas que estão em sofrimento realmente mental, pessoas que agravaram o caso por conta de todo o estresse provocado pela pandemia. E isso é, infelizmente, um desdobramento muito, muito, muito triste mesmo do que está acontecendo com todos nós, né? O procedimento para ser atendido é o mesmo, no caso dos casos de psiquiatria e psicologia? É o mesmo. O que tem acontecido? No início, a gente tem um protocolo que é utilizado para fazer o atendimento da teleorientação por chat. E nesse atendimento, a gente tem algumas variáveis que a gente identifica pessoas que realmente são elegíveis para o atendimento na área de saúde mental, de psiquiatria. Então, muitas vezes, a gente mesmo encaminha esse paciente solicitando que ele agende a teleconsulta. E hoje a gente já tem várias pessoas que já vão direto e agendam com os profissionais. E aí, nesse caso, a gente tem sim já uma demanda reprimida aí para atender e a gente está tentando administrar isso da melhor maneira possível. Tem algumas pessoas que estão sendo orientadas a buscar um segmento na rede presencial, que a gente sabe que hoje também está muito complicado, está difícil das pessoas conseguirem esse acesso. Então, a gente já tem pacientes que já estão em segmento com a gente, ou seja, que eles já estão usando o serviço de teleconsulta de uma maneira sistemática, né? Sempre orientado pelo profissional. Então, o médico, nesse caso, o psiquiatra e o psicólogo, eles definem qual é o plano, né, com aquela pessoa. Para vocês terem ideia, eu tenho na equipe de atendimento, a gente tem profissionais, inclusive, de outros estados atendendo. Dessas 30 pessoas, que maravilha. a gente tem profissional de São Paulo, tem profissional do Rio Grande do Norte, a gente tem profissionais de alguns outros estados do Brasil atendendo com a gente. A demanda é muito grande, realmente. Se quando o paciente é atendido pela primeira vez via teleconsulta, ele passa a ter um prontuário no hospital? Ele tem um prontuário na nossa central. A gente tem o NUTES, acho que é importante destacar para todo mundo. O NUTES, ele é uma unidade na rede do SUS. Nós temos um cadastro no CNES, no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Então, nós funcionamos como uma unidade de saúde associada à Universidade Federal de Pernambuco, certo? Então, o cadastro de prontuários todos, ele está sob a guarda do NUTES, mas ele sim, integrado com o cadastro do hospital. Certo? Então, alguns dos pacientes que nós atendemos são pacientes da CTC, ou seja, da Central de Telemonitoramento Clínico, e também são pacientes do HC. Então, a gente vai ter várias situações. Tem pacientes que são do HC que nunca usaram o serviço de teleconsulta, então não estão ainda cadastrados no nosso serviço. Certo. E a tendência é que isso aconteça porque o NUTES ele está assediado no Hospital das Clínicas. Nós atuamos também como uma unidade de saúde digital para o hospital.
Então, por isso que nós temos serviços voltados para o paciente do hospital e temos serviços voltados para o público em aberto. Nós fazemos as duas coisas. Professora, ainda tem um outro serviço que vocês oferecem de atendimento, que é o de saúde ocupacional. Para quem é esse serviço? Nesse caso, são para os servidores da UFPE, né? Tanto, vamos dizer assim, funcionários da universidade como um todo e principalmente do próprio hospital. Esse serviço, ele foi iniciado justamente por uma outra demanda que surgiu. Nós temos, como vocês sabem, infelizmente, muitos profissionais de saúde que se contaminam no decorrer do atendimento, que precisam ser afastados temporariamente. O prazo hoje, pelo protocolo, é em torno de 15 dias, mas às vezes isso é um pouco mais. E assim que esses pacientes se cuidam e que estão curados, eles devem retornar ao trabalho. Para isso, eles precisam passar por uma nova avaliação clínica. Então, essa avaliação está sendo feita pelo NUTES com a equipe de profissionais da própria universidade e do hospital. Então, por isso que nesse caso, essa agenda especificamente, ela está atendendo esses profissionais. E aí sim, ela está aberta para agendamento, mas o atendimento ele é restrito para quem for servidor UFPE, quem tiver o CIAP, né, da universidade. É Guinho, que eu acredito seja um estudante, porque ele diz que faz acompanhamento no NASE, que é um núcleo de atendimento para o estudante, e ele pergunta como é que ele faz para conseguir esse atendimento remoto com um psicólogo. É só você acessar www, não precisa nem do www mais, né? nuts.fpe.br/coronavírus/população. Você vai lá e tem agendar uma teleconsulta e você pede esse agendamento. O que é importante destacar? Muitas vezes as pessoas olham e dizem, mas a agenda não está lá. Quando a agenda não está lá, é porque não tem mais vaga. Então você tem que procurar navegar nas datas para encontrar uma vaga. E como eu estava comentando, infelizmente a agenda de saúde mental como um todo, não só de psiquiatria, de psicologia, de acolhimento, ela está realmente bastante concorrida. E isso é uma coisa que tem bastante nos preocupado e a gente está tentando ampliar esse atendimento. O Dr. Leonardo está fazendo um trabalho excepcional, inclusive ele montou com a equipe de psicólogos um treinamento de psicologia positiva que está disponível, aberto ao público para vocês fazerem, que é já uma orientação que ele está dando para algumas pessoas poder se sentir um pouco mais confortável, se sentir um pouco mais tranquilas e poder fazer esse curso. É um curso de curta duração, em torno de 4 horas a pessoa pode fazer e está lá disponível lá na nossa plataforma. Quando ele entrar na nossa central, ele vai lá na agenda de psiquiatria e psicologia e ele vai ver lá treinamento online, ele vai poder acessar esse treinamento e é um treinamento que tem sido muito bom, muito importante. A gente já tem centenas de pessoas que fizeram e que está dando um suporte emocional muito importante, que eu acho que a gente tem que trabalhar muita positividade, né, no nosso dia a dia, das nossas ações, e buscar, né, se sentir cada vez melhor. Então, esse já é um desdobramento justamente por conta dessa demanda imensa que está ocorrendo. O estudante de saúde pergunta se pretende ampliar as especialidades, ela já falou um pouco sobre isso. Por exemplo, fonoaudiologia, nutrição... Já falou sim. Inclusive a gente tem agendas, mas tem algumas agendas que estão fechadas, ou seja, são agendas que os serviços estão organizando. Já tem agendas de nutrição e várias outras áreas. A tendência é que isso se amplie, né? Mas eu acho assim que a prioridade agora está sendo realmente atender pacientes COVID. Síndromes gripais. Exatamente. A principal agenda da gente é síndromes gripais. A porta aberta da gente principal é essa. Então, a maioria dos pacientes, eles utilizam primeiro essa agenda, né? Então, descartando essa condição aí de suspeição de COVID, a gente já percebeu que tem vários pacientes que são crônicos, que precisam do atendimento especializado e que não estão encontrando esse profissional. Então, a tendência é que a gente vá abrindo essas agendas ao público gradativamente. E eu aproveito para agradecer, Magdala, foram ótimos seus esclarecimentos, parabenizar pelo trabalho, vocês responderam muito rapidamente. Eu me lembro que as aulas na universidade foram suspensas dia 16 de março, a situação rapidamente foi se agravando e vocês, no dia 27 de março, já começaram com o teleatendimento. Então, foi excelente assim a reação, parabéns mesmo. Deixo as suas palavras finais para a gente poder encerrar a nossa live. O que eu posso dizer para todos é que a gente procure se cuidar sempre, né?
não esquecer as pessoas que estão em nossa volta, que a telemedicina ela veio para se complementar ao sistema de saúde, ela não é um substitutivo ao atendimento presencial, pelo contrário, ela veio para potencializar, para ampliar o acesso, para otimizar custos, porque você evita deslocamento das pessoas. Então, a telemedicina veio para ajudar o sistema e para dar mais respostas a essa população que precisa de tanto suporte na área de saúde. Agradecer todo o apoio da Universidade Federal, na figura do nosso reitor, professor Alfredo, do nosso pró-reitor, professor Alsamar, da FAD, da Fundação de Apoio, que também tem nos ajudado bastante, várias instituições, do próprio Hospital das Clínicas, que tem sido assim um parceiro fantástico e que tem colocado à população um serviço de qualidade, né, que não deixa a desejar a ninguém. E acho que a gente está só demonstrando a capacidade que todos têm quando se juntam para fazer um serviço que realmente leve esse diferencial e esse conforto para a população que precisa de atendimento de saúde. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam nesta live. Obrigada a todos. Um abraço. Tchau, Magdala. Obrigada, gente. Um abraço a todos. Obrigada aí pelo carinho de todos vocês, tá? Até breve.